E aí, queridos, tudo bom? Doutor Paulo Gentil aqui, e hoje passando para falar com vocês sobre exercícios de ombro. Qual será, olha aí, até enrolei a língua, né? Qual será o melhor exercício para você fazer, considerando esse trabalho de abdução, né? Esse trabalho no nosso plano frontal. Será que é o desenvolvimento? Será que é a elevação lateral? Mas antes de tudo, eu já digo para vocês que vocês precisam assistir às aulas do Nerdflix sobre ombro. Porque o que acontece, pessoal? Nessa aula eu explico quem é o deltoide, como ele trabalha e os diferentes feixes atuando em diferentes exercícios. Por exemplo, nessa aula eu mostro que o deltoide, né, esse feixe anterior do deltoide, ele trabalha sempre junto com o peitoral nos exercícios básicos. Então ele trabalha igualzinho, né? Quando você vai fazer um supino, quando você vai fazer um crucifixo. Tanto que tem pessoas que nem têm o peitoral e são atletas olímpicos fazendo esses movimentos, né? Tem gente sem o peitoral que levanta quase 200 quilos de supino. Uma doença que o cara nasce sem o peitoral, ele é atleta olímpico. De ginástica olímpica, velho, fazendo crucifixo, propriamente dito. Então é importante vocês assistirem essa aula. E aí, né, nessa aula eu falo até do deltoide posterior. Eu mostro, por exemplo, que quando você faz os exercícios, né, que você considerava apenas de costas, como as puxadas, as remadas, tem um envolvimento gigantesco do deltoide posterior. E quando eu falo envolvimento, não é só ativação, é o tanto que ele é longo, é o tanto que ele curta. O padrão de trabalho deles é muito bom. E aí, nessa hora, né, a galera fala, mas e o deltoide lateral? Gente, adiantando essa história, né, que eu já falo lá, essa história da nossa visão açougueiro, de ficar dividindo, achar que existe um feixe que só tá aqui e só faz isso, é mentira. Porque quando você coloca os eletrodos, ou quando você avalia o quanto essas fibras alongam e encurtam, você vai ver que elas participam, por exemplo, você joga um pouquinho para cá, elas estão no supino. Você joga um pouquinho para cá, elas trabalham muito, muito, muito numa remada. E isso, pessoal, quando você compara, né, todos esses feixes deltoide, o que ele faz nos exercícios básicos, que a gente achava que era para peito e costas e nos isolados, é a mesma coisa. Mesma coisa, repetindo, é a mesma coisa para ativação, é a mesma coisa para o padrão de alongamento, contração, é a mesma coisa para tudo. Então é por isso que é essencial você assinar o Nerdflix, né? Poxa, custa R$ 34,90 por mês, são mais de 300 aulas e basicamente você vai aprender tudo que você precisa, para não ser mais um no mercado, né? Principalmente se você é estudante ou profissional da área da saúde, tá legal? Então imagina que você já assistiu essas aulas, você já entende como funciona o ombro, e você quer fazer um movimento que envolva a abdução. E aí qual é a pergunta? Qual dos dois você prefere? Qual seria melhor? A elevação lateral ou o desenvolvimento? Então, a gente vai fazer uma análise de custo-benefício, uma análise biomecânica e vai conversar sobre as implicações desses resultados, tá bom? Não esqueçam, meus queridos, que para o algoritmo, né, dar essa força para mim, vocês precisam deixar o like no vídeo, colocar para seguir o canal e ativar as notificações, porque aí sempre que eu postar novidade, vocês vão ser informados. Vamos que vamos! Então vamos lá. Pessoal, eu fiz as filmagens, né? E aqui eu vou mostrar alguns dados que podem te interessar, ok? Então eu vou fazer tanto o desenvolvimento quanto a elevação lateral e vou dar ênfase no plano frontal. Né, essa história de mover no plano frontal, por quê? Para subir e descer ao lado do corpo. Porque se eu jogar para o plano sagital, a análise muda, então eu tenho que manter a coisa patrocinada. Patrocinado, olha só, porque eu não sou patrocinado, né? E tem esse ato falho. Inclusive, já que eu falei, cometi esse ato falho, vocês podem se tornar membros do meu canal do YouTube. Começa a partir de R$ 4,99, né? E aparece lá um selinho que eu tiro dúvidas, tem uns conteúdos exclusivos também. Mas eu tenho que manter isso padronizado, porque eu não posso ficar jogando para frente, né, um e outro pro lado, senão o movimento muda, vira uma elevação frontal, e aí o desenvolvimento eu vou ter que manter ele aqui no plano frontal, tá bom? É a título de comparação. Primeiro, vamos avaliar eu fazendo o exercício de lado, né? Vamos colocar os dois passando ao mesmo tempo, e aí vocês vão me observar fazendo o exercício de ladinho. Então, vamos lá. Com metrônomo, né? Ó, eita porra, olha o estômagão alto.
E sabadão depois da feijoada gravar é massa. Essa garrafa não tá aí pra fazer firula não, né? Pra dançar na boquinha dela não, porque como ela tem 26 centímetros, né? Aí eu vou usar essa garrafa como referência das distâncias. Eu tô passando essa visão só para ver que eu tentei deslocar o mínimo possível, né, no plano sagital. Aí, para os dois movimentos ficarem funcionando no mesmo plano, porque aí fica mais tranquilo da gente fazer as nossas comparações. Agora, o que é mais importante mesmo é eu mostrar a execução, eu sendo visto de frente. Porque aí a gente vai avaliar o que realmente está acontecendo, né? Dentro dos movimentos de referência, da elevação lateral e do desenvolvimento. Então vamos lá, passar aqui para vocês os dois jeitos, tá? Como eu falei, a garrafinha aí tem 26 centímetros, o que vai ser importante, né, na hora que eu calcular o braço de resistência, calcular tudo isso. Eu gosto de passar o vídeo para vocês já ficarem observando e tendo insights, né? Essa questão de analisar, de olhar, de ficar olhando a imagem, já você começa a ver, olha, como é que o ombro está se movimentando, qual a distância que com essa presilhazinha vermelha tá do corpo, e aí vocês veem que vocês já conseguem tirar bastante coisa, né? Então, aproveitando, né, que eu fiz aquela coisa, a referência com a garrafa, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular, vai estimar o torque, né? Fazendo o quê? Estimando o torque, que é a distância, é uma conta que vocês já devem ter me visto fazer 1000 vezes, mas vão ver outras 1000 vezes, né, que você vai ter o torque, que é um produto da distância pela força aplicada. Então, o que é o torque? Vamos supor se um peso está produzindo um torque na articulação, ele está obrigando a articulação a fazer isso. Então, o músculo precisa fazer a força contrária. Então, é uma estimativa da força que o músculo vai precisar fazer para mover essa carga. E aí a gente lembra, né, que força, por sua vez, é igual a massa vezes aceleração. Opa, foi mal. Massa vezes aceleração, é a força, né? Então, o que vai acontecer? Suponha que eu estou usando a mesma carga para fazer os dois movimentos. E o que a gente tem de braço de resistência, né? De braço de resistência, seria essa distância do ponto de aplicação de força até o eixo. Eu vou ter aqui 77,28 centímetros para elevação lateral e vou ter aí muito menos, 25,22 centímetros, 77,28 para elevação lateral e 25,22. Se você divide, né, o 77,28 pelo 25,22, vai dar aí 3,06. Então vai dar 3 vezes mais. O que significa? Essa distância aqui, ela é 3 vezes maior. Ela é 3 vezes maior. Considerando que eu vou fazer um movimento com uma aceleração constante, quer dizer que a carga que eu seguro para fazer a elevação lateral, ela obriga os músculos, né, a usarem 3 vezes mais força, né, para movimentar essa carga. Então, olha só que bacana. Então, você vai perceber que o torque gerado na articulação, ele triplica para uma mesma carga quando você está fazendo a elevação lateral. Então, isso já é algo interessante, né? Que vocês percebem porque ela é tão difícil, mas não para por aí. Por quê? Porque na elevação lateral, o probe do deltoide, ele está sozinho, basicamente sozinho. E no desenvolvimento, ele é ajudado pelos extensores de cotovelo, que aí quem se destaca entre os extensores de cotovelo é o tríceps. E agora eu vou falar algo que vai te assustar, né? Talvez assuste, a não ser que você já tenha assistido as aulas sobre exercícios de membros superiores no Nerdflix, que é o quê? Quando eu estou falando de tríceps e deltoide, eu estou falando dos 2 maiores músculos que você tem da cintura para cima. De repente você olha e fala, ué, mas o meu peitoral é muito maior. Não, gente, olha esse gráfico aí. Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês, ele fez uma imagem de ressonância magnética da cintura para cima de homens e mulheres. E olha o deltoide, é o maior músculo que você tem da cintura para cima. Quem é o segundo colocado? É o tríceps. Olha o peitoral lá embaixo, né? E é interessante mostrar essas coisas, né? Porque a galera chama tríceps de músculo pequeno. Ah, não, hoje eu vou treinar só músculo pequeno. Por isso que é bom, né, gente, assinar o Nerdflix. Por isso que é bom
ler o meu livro. Porque aí você já tá na frente de muita gente, né? Que a galera ainda tá naqueles mitos falando essas bobagens. Mas você olha um gráfico desse, você fica assustado, né? E é bom que quem já sabia, né, dá risada pensando, rapaz, imagina a galera se impressionando, né? Por isso que é bom investir em conhecimento, né? E olha só, meus queridos, então você tem, então, né, essa história. Você tem, além do torque na articulação ser 3 vezes maior, você ainda vai ter a ajuda do tríceps. Então percebe porque a carga do desenvolvimento é muito maior do que a elevação lateral, né? Porque se ele chegasse perto de isolar, cara, não ia ser, né, uma carga tão absurda. Então você já vê que realmente desenvolvimento é ombro e tríceps. Agora, beleza, falamos da carga, falamos da força, falamos dos músculos que participam. Agora vamos falar de algo muito importante quando a gente quer falar de hipertrofia, que é a amplitude. A amplitude, no final das contas, acaba sendo um fator essencial se você quer ganhar força e massa muscular. E, novamente, vamos de figura, né? Vamos fazer a comparação mostrando os dois ângulos aí. O que a gente vai considerar, pessoal? Óbvio que a gente vai considerar, né, que o alongamento dos dois vai ser igual, você vai descer até um ponto em que você não descanse. Nisso aí, inclusive, né, a elevação lateral perde para o desenvolvimento. Por quê? Porque na elevação lateral, quando você está no ponto de descanso, o que vai acontecer? O halteres vai se aproximar da linha do seu ombro e com isso você realmente vai descansar se você encostar o cotovelo no corpo. Já no desenvolvimento isso não acontece. Por quê? Porque existe uma distância do centro de gravidade em relação ao eixo de movimento. Então mesmo quando você está na amplitude mais alongada, o desenvolvimento ainda mantém tensão no músculo. E considerando que a tensão no momento do alongamento ela é muito importante para a hipertrofia, nesse ponto aí, o desenvolvimento pode levar vantagem, entende? Então, nesse ponto aí, por fornecer mais tensão no ponto de alongamento, o desenvolvimento fornece mais vantagem, por ter mais amplitude útil. Já que na elevação lateral você começou a aproximar, o peso começou a se aproximar quando você está descendo do eixo de movimento, basicamente você não está fazendo força. Inclusive, né, qual é a roubada clássica da elevação lateral? É o cara bater os halteres aqui na frente para subir, porque nesse ponto que ele começa a aproximar os halteres, né, vamos fazer, tudo bem, minha foto ficou legal, mas vamos fazer desenho. Tio Paulo, desenhista, o pior desenhista, o melhor professor, mas o pior desenhista, né? Ninguém poderia ser perfeito. Então vamos fazer um bonequinho com ombro, né? O meu bonequinho de palitinho vai ter que ter ombro. Então isso aqui é um pescocinho, isso aqui é uma cabeça, isso aqui é um ombro, isso aqui é um ombro. Então o que vai acontecer, né? Esse aqui é o tronco dele. Se você está fazendo elevação lateral e você tem aqui o seu cotovelo e está segurando os halteres, à medida que você desce, e esses halteres se aproximam desse eixo de movimento, você vai perdendo o torque. Lembra? Torque é distância versus a força. Então, se você tem aqui, né, a distância sumindo, o seu torque vai sumindo. Ai, Paulo, mas aqui tinha 70 centímetros, aqui tem 7. Beleza. Então, se você tinha aqui um torque de 1000, aqui você tem um de 100. Você perdeu 90% do seu torque. Então perceba que à medida que você diminui essa distância, você diminui proporcionalmente o torque. Quando você está aqui, né, que o peso está na metade da distância, você tem metade do torque. Olha o problema. Então, quanto mais alongado, mais você se lasca. É um problema que a elevação lateral tem, maior do que o desenvolvimento. Então, outra coisa, né, que a gente vai ver agora é a questão da amplitude na contração. Então eu vou colocar de novo, né, a minha fotinha com o ângulo sendo calculado aí. E o que você está vendo? Quando eu chego no final da elevação lateral, eu vou ter aí aproximadamente 90 graus. No caso, eu peguei aí 88,4. Já quando eu chego no desenvolvimento, eu tenho 144. Ah, velho, agora a gente vai ter uma aulinha aí, né? Agora perceba, por que eu fiz essa amplitude máxima? Porque se eu bater o halteres aqui em cima, eu vou cair no mesmo problema que eu falei antes. Eu só vou mudar o local. Vamos voltar para o bonequinho? Né? Vamos voltar para o nosso bonequinho com ombro. Cabeça, pescoço, ombro aqui. O que vai acontecer? O halteres está aqui, né? Se eu subo até aqui é uma coisa, mas se eu estendo o meu braço, aqui está o cotovelo e aqui está o halteres, eu traço uma linha, o halteres está em cima do eixo de movimento. Então aqui, né, o meu carinha, ó como é que eu desenho bem, aqui o meu carinha, ó o peitoral dele aqui, peitão, ó o mamilo.
Tem mamilo, agora vocês acreditam, né? Então, aqui, se eu encostar a barra, se eu passar o peso daqui pra cá, e a outra roubada que você vê, né? Tanto a galera bate o peso aqui na frente pra fazer elevação lateral roubando, quanto encosta o halteres aqui em cima pra fazer desenvolvimento roubando. Então lembre-se desses detalhes. Vamos lá, Paulo, mega desenho. Rapaz, eu acho que eu vou parar de colocar a figura e eu vou ficar só desenhando, né? Porque vocês estão vendo que eu sou quase um Leonardo da Vinci nessa bagaça aqui. Então, meus queridos, o que vai acontecer quando eu mostro essa amplitude? E a gente vai ter uma questão essencial. Por quê? O movimento clássico do deltoide, que seria a abdução do ombro, né? Ele só acontece até aproximadamente os 90 graus. Ele não vai muito além disso. Aí você vai falar, Paulo, então que diabos é isso? Né? Tanto que se você tiver com a mão virada aqui, ó, tiver com a mão nessa posiçãozinha, você não vai bater a palma da mão. Agora aqui você já começa a ter essa possibilidade. Mas, Paulo, como isso é possível? Se você está me falando que o movimento vai até 90 graus. Bem, gente, o problema é o seguinte, né? O deltoide, quando você chega nos 90 graus, ele não encurta mais que isso. E você tem empecilho mecânico, você tem estruturas ósseas aqui que não vão deixar o seu húmero continuar se movimentando. E aí qual é a questão? Como é possível você fazer o desenvolvimento? Então, se na elevação lateral não tem essa amplitude toda, por que no desenvolvimento eu tenho essa amplitude toda? Bem, aí a gente vai colocar agora em ação um outro músculo bonitinho, que é o nosso querido trapézio. Olha só, pessoal, esse vídeo aqui vai ser muito bacana para ilustrar isso que eu estou querendo falar com vocês. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Deixa eu botar aqui certinho no ponto do trapézio. Esse vídeo está lá na minha aula de ombro do Nerdflix, né? Então, olha que legal. Vocês estão vendo aqui a movimentação da escápula, sozinha, né? Então, agora o que vocês estão vendo? Que a escápula precisa movimentar para você subir um pouco mais o cotovelo, tá vendo? E quem faz com que essa escápula se movimente é justamente o trapézio. Então, para você passar desses 90 graus, o seu trapézio vai ter que girar a sua escápula e quando ele girar a escápula, você continua fazendo isso. Então, qual é o outro músculo que vai participar da brincadeira quando você faz desenvolvimento? É o trapézio. Cara, por isso que o Nerdflix é maravilhoso, né, gente? Só para avisar, o Nerdflix é maravilhoso. Então, repare, eu não estou falando que o trapézio ele não vai trabalhar na elevação lateral. Até eu tenho aula sobre trapézio também no Nerdflix que vocês precisam assistir. Eu não estou falando isso, mas eu estou falando que no desenvolvimento ele vai trabalhar muito mais, porque você precisa de uma movimentação muito maior da sua escápula. E aí, gente, eu considero até melhor, se você quer trabalhar trapézio, você fazer desenvolvimento do que encolhimento. É bem mais seguro. É muito mais seguro para os seus ombros, é muito mais funcional e natural. E eu, Paulo, não sou fã dessa isolação, sabe? Eu não sou fã dessa isolação. Eu prefiro sempre ficar economizando tempo. Eu pego um exercício que trabalha vários músculos bem, eu faço um exercício que melhora mais o meu metabolismo e eu aproveito, eu tenho mais eficiência em relação ao tempo. E esses movimentos compostos, né? Tipo um desenvolvimento, eles são muito mais naturais do que você fazer uma elevação lateral, até mesmo, né, que você fazer um encolhimento, porque isso aqui você faz, mas com sobrecarga isso não é normal para fazer. Então, qual é a questão? Vamos comparar desenvolvimento e elevação lateral. Olha, eu, Paulo, prefiro desenvolvimento. E eu te falo os motivos. Primeiro, como eu falei, o fato dele trabalhar vários músculos ao mesmo tempo. Cara, isso me encanta. Porque eu resolvo o meu problema trabalhando vários músculos ao mesmo tempo. Eu vou lá, eu já trabalho tríceps, eu já trabalho trapézio e eu trabalho meu deltoide muito bem. Tão bem quanto eu trabalho na elevação lateral, tá? Isso só seria eventualmente questionável se você tiver alguma correção estética para fazer e você precisa trabalhar um músculo sem trabalhar os outros. Mas o conceito de isolamento não é trabalhar mais um músculo. Isolar não significa favorecer. Isolar significa tirar dos outros. Então o próprio verbo já deveria ser autoexplicativo. Se você está isolando um músculo, é porque você quer tirar ele dos outros. Então, por exemplo, não é que quando você isola, você trabalha mais o seu deltoide. É porque você trabalha o seu deltoide sem o tríceps, né, com menor participação do trapézio. Então, outra coisa que me encanta muito, né, e por isso eu coloco o desenvolvimento no meu treino,
É porque ele é o verdadeiro antagonista da puxada. Muitas vezes a gente vai fazer agonista-antagonista, a gente faz supino e faz puxada. Eles não são antagonistas. Porque se você perceber, por exemplo, o que acontece na sua escápula, tanto no supino quanto na sua puxada, você vai ter essa movimentação da escápula. E você vai ver que muito marombeiro, né, acaba tendo o ombro um pouco projetado à frente por causa desse desequilíbrio. Quem faz a movimentação oposta da sua escápula? O desenvolvimento e a remada. Então, né, quando eu falo dessa questão da distribuição dos grupamentos musculares, eu sempre falo isso, gente, pense no movimento antagônico e não no músculo antagônico, porque às vezes músculos que a gente considera antagonista, né, tem movimentos para o qual eles são agonistas, tipo, você vai pensar na movimentação do dorsal e do peitoral quando você está fazendo puxada e supino, eles acabam fazendo a mesma coisa. E aí, o que eu recomendo? Né? Que vocês usem isso com moderação. Você quer isolar? Pô, toma cuidado, vê se é necessário. Por quê? Porque a gente sabe que, como eu já falei no começo, quando você faz supino, puxada, remada, você trabalha muito a musculatura do ombro. E aí, se você começa a colocar doses a mais, você tanto pode estar colocando o seu músculo em overtraining, quanto pode estar expondo a sua articulação ao excesso de uso, o que é um motivo muito comum de lesão. Tanto que onde é que homem mais se lesiona? Ombro e cotovelo. Por quê? Porque usa de mais do que devia articulação. E mulher, joelho, também é onde tem muito excesso de uso. Tá legal? Então eu espero que essa comparação tenha ficado clara, tá bom? Eu também aviso vocês que eu citei várias aulas, são aulas que vão ajudar muito a enriquecer, a complementar o conhecimento. E lembra, pô, são mais de 300 aulas no Nerdflix, né? Tá pagando aí aproximadamente R$1 por dia. E, gente, é muito barato. É como eu sempre digo, o conhecimento é o melhor investimento. Se você é estudante ou profissional da área da saúde, assina aí o Nerdflix. E se você quiser também colaborar com o meu trabalho, torne-se membro. Tornando-se membro do meu canal, a partir de R$ 4,99, eu vou dar acesso a conteúdos exclusivos e vou te dar prioridade na hora de tirar suas dúvidas, tá bom? Aguardo vocês nas próximas.